Opa, sejam bem-vindos, gente. Mais um episódio do Jornalismo Esportivo. O meu nome é Vitor Oi, rapaziada, eu sou maçom. e a gente tá aqui mais uma vez para falar sobre. Futebol, né? Daquele jeito. Essa semana foi um pouquinho movimentada, né, mano? Não, pouco movimentada no caso. Porque a gente vai falar mais das coisas que a gente não conseguiu falar no último programa, né? Até porque o último programa foi só falando sobre a Europa. E a gente pode começar falando sobre a final do Paulista, né? Que foi decidida. Palmeiras e Água Santa. E aí, o que a gente pode esperar, mano? O que você acha? Mano, falando a verdade pra você, mano, na minha opinião, vai ser um jogo muito. Até, eu acho que assim, se a gente fosse falar tecnicamente, é injusto. Mas eu acho Uhum, que vai ser um jogo que vai ter muita raça por parte do Água Santa, sabe? Não chegaram à uhum. final à toa, né? Foi um dos melhores times do campeonato. Eu não vou falar. Na minha opinião, ainda o melhor time do campeonato foi o São Bernardo. Foi o São Bernardo. Uhum. Porém, o Água Santa ele tá na final e muito mais do que merecido, né? Ele teve um caminho muito complicado aí. Então, assim, eu acho que vai ser uma final mais puxada pro esforço físico do que uma final muito mais largada, assim, né? E realmente, obviamente, eu acho que vai dar Palmeiras, mas torcendo muito pro Água Santa, né? Tanto pelo fato da gente ser rival do Palmeiras, quanto pelo fato do Água Santa fazendo história, né, cara? Uhum. O Água Santa, acho que questão de 20 anos atrás, era um time de várzea, sabe? E hoje em dia eles estão disputando a elite do futebol paulista e chegaram na final contra o Palmeiras, que é provavelmente o melhor time do país. Então, é igual que você disse, o Água Santa vai ter que jogar os dois jogos na pura raça, porque a técnica vai ser difícil bater no Palmeiras. Mas, obviamente, cara, o resultado é meio que decretado a partir do momento que o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa. Já foi decretado que o Palmeiras vai ser campeão do Paulista. Então, o Água Santa, o máximo que eles vão conseguir fazer vai ser não ser humilhados, né? Sendo bem Uhum. real aqui. Mas quem sabe, né? Futebol é futebol. E quem sabe eles não conseguem fazer essa zebra aí, né? Pois eu acho que assim, a gente tá falando aqui, mano, de equipes que não chegaram à toa numa final, né? A gente tem, por exemplo, Uhum. o Palmeiras, que era imaginável, né? Uma equipe muito bem treinada e uma equipe formada há muito tempo. E o Água Santa, cara, como é que o Água Santa que assim aproveitou dos erros do São Paulo, né? E de outras equipes para conseguir passar, chegou na final e obviamente não é favorito, mas não é também aquele adversário que você fala, nossa, já era, já perdeu, Concordo. né? Então é bem interessante. Eu acho que assim, é, o Ituano ele chegaria a pegar o Palmeiras, né? Pegou o Palmeiras na semifinal. Isso, pegou o Palmeiras na semifinal. Eu acho que se o Ituano tivesse do outro lado, e no caso tivesse que enfrentar o São Paulo para pegar uma final contra o Palmeiras, eu acho que o Ituano não passava, porque a gente tem que falar a verdade que tecnicamente o Ituano é inferior ao Água Santa. Concordo, concordo. E a gente pode falar que, assim, da mesma forma que o Água Santa contou do tropeço do São Paulo para passar para a final, o Palmeiras contou do tropeço tanto do Corinthians, né? Como Uhum. também contou com o tropeço da arbitragem, né? Em dois jogos seguidos, tanto no primeiro jogo contra o Bernardo, um jogo muito polêmico. O São Bernardo não teve um pênalti claro marcado, que a bola bate na mão do. Não lembro se era do Marcos Rocha, do Murilo, mas era uma coisa óbvia, assim, marcado, qualquer juiz marcaria. E o Palmeiras foi ajudado pela arbitragem, né? Não tem como negar isso. Foi. E no jogo contra o Ituano, de novo, aconteceu um lance do. Acho que o gol do Ituano era legal, uma coisa assim. Ah, Não, não. era O gol o era ilegal do. do Palmeiras. O gol do Murilo foi regular. E eles deram mesmo tendo a falta do Gustavo Gomes. Pois é. Então a gente vê, né, que tem um favoritismo aí da arbitragem. Não gosto de ficar chorando por causa disso, mas é complicado, né, ver um time que é maior assim sendo favorecido pela arbitragem em cima de times do interior. Mas agora é bola pro mato, né, jogo de campeonato e torcer pra Água Santa, né? Pois é. Eu acho que assim, a gente tá em tempo ainda pra falar um pouco sobre essa final. Cara, eu acho que assim, o Água Santa, ao contrário do Ituano, ele é uma equipe que
é muito bem treinada, sabe? Uma equipe, assim, muito... que tem muita confiança, sabe? Uhum. Jogo é jogo. Teve jogo do São Bernardo contra o Palmeiras, teve jogo do Ituano contra o Palmeiras. Assim, a gente tem que entender que a equipe do Água Santa, ela foi menos preparada no quesito de adversário comparado ao Ituano. Né? O Ituano que pegou muito mais Concordo. pedrada do que o, o Água Santa. Porém, o Água Uhum. Santa, ainda assim, ele é um time que ele vem aí sendo até com uma revelação, né? No Paulista. E eu acho que assim, ele vai surpreender. Vai surpreender sim. E o Palmeiras a gente não tem que falar. Cara, o Palmeiras é uma equipe que ela é favorita desde o começo do Paulista, tá ligado? Eu concordo muito com o que o Masson falou no último episódio, no penúltimo episódio, que a única equipe que tiraria o Palmeiras do campeonato seria o Corinthians. E na minha concepção vai acontecer o mais comum. Palmeiras ganhando a Água Santa. Porém, eu acho que vai dar jogo ainda, vai dar jogo. Concordo, mano, concordo. E, bom, passando pro próximo assunto, que é uma coisa que a gente já viu muito nos últimos anos, né? Não é segredo, que é Fla-Flu na final do Carioca, mais uma vez. O último ano foi o Fluminense conseguiu triunfar em cima do Flamengo. Mas dessa vez eu acho que fica bem aberto, né? Tendo em vista que o Flamengo já perdeu a Taça Guanabara para o Fluminense. E agora eu acho que é a última chance do Vitor Pereira se redimir, né? Ele ganhando a final do Fluminense, já acho que conseguiu conquistar um pouco da confiança da torcida ganhando do Vasco, né? De 3-1, uma vitória significativa. Mas agora é um jogo bem aberto, tendo em vista que são dois times bem parelhos. E que, assim, olhando em teoria, o Flamengo é mais forte do que o Fluminense. Mas o Fluminense é um time muito bem treinado, é um time muito bem preparado. Vem de um título conquistado. E o Flamengo tá em crise, né? Mas é aquilo, né? Não tem favorito nesse jogo. Pois é. Assim, a gente falando sobre essa final aí do Carioca, é uma questão até interessante por causa que você tem uma equipe que tá muito confiante, né? É bem treinada tecnicamente, porém tá muito confiante. E outra Uhum. equipe que a gente já sabe muito bem que é uma equipe já é preparada, né? Uma equipe já tipo assim, muito mais competitiva do que esse primeiro time. Porém, anda em uma fase, né? O Vitor Pereira, ele não rende, não tá rendendo no Flamengo, não adianta falar. Ele não vem bem, ele tem muita peça, mas ele não sabe utilizar da melhor forma possível. E assim, eu acho que vai ser uma final interessante. O que eu acho engraçado é que assim, o Fluminense, cara, ele tecnicamente é muito inferior ao Flamengo. Porém, é um time que juntos ele dá a liga, sabe? Ele é um time assim que ele dá muito entrosamento. Isso você pode ver a partir do momento que a final da Taça Guanabara foi decidida com um jogador emprestado do Santos, o Pirani. Pô, o Pirani era horrível no Santos, foi emprestado e fez o gol do título do Fluminense, sabe? Você vê que realmente a equipe tá tão confiante na qual um jogador emprestado de índole duvidosa consegue fazer um gol e já é considerado um baita no jogador pela equipe carioca, né? Então, eu acho que vai dar uma boa final aí. Pois é, mano. A gente olhando o elenco do Fluminense, a gente vê que não é um super elenco. Tendo em vista que é um time que eu diria que é um time de sobras. O maior craque deles é o Ganso, é o Cano. Uhum. O único jogador que eu acho que seria aproveitado em qualquer time do Brasil é o John Arias. Sim. Que tem números espetaculares, tem números melhores do que do Arrascaeta, diga-se de passagem. E é aquilo. Mas ainda assim, o treinador Fernando Diniz está fazendo um bom trabalho há muito tempo no Fluminense, está conseguindo aplicar um futebol ofensivo com as peças que ele tem. E como você disse, cara, se eles conseguiram transformar o Pirani, no Santos era um péssimo jogador, em um cara que decidiu um título, a gente vê que é um time que tem muito potencial para, sei lá, cara, alcançar tanto o título do Carioca quanto outras coisas na temporada. E o Flamengo é aquilo que a gente já conhece, né? Já vem fracassando há um bom tempo. Perdeu 4 títulos, né? Foi a Supercopa, Mundial, Guanabara, enfim. E agora o Carioca, como eu disse antes, está muito aberto. Porque são duas equipes que tanto a falta de técnica do Fluminense
é compensada pela crise de gestão no Flamengo, né? Tendo em vista que o Vitor Pereira está prestes a cair. Fontes dizem que já caiu, né? Segundo o Neto. Mas, e também o Jorge Jesus está procurando o Flamengo para assumir o time. Mas a gente tem que ver como é que vai ser, né? Porque o Flamengo pode acabar ganhando esse campeonato e o Vitor Pereira se manter por mais um tempo na temporada. Mas é aquilo, né? A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Então, cara, o Fluminense era uma equipe muito interessante, por causa que assim, você tem jogadores como o Marcelo, que acabou de chegar. Você tem o Sim, sim. Cano, cara, o Cano é o melhor atacante hoje do Brasil, sem dúvida, sem dúvida. Pois é, esteve entre os maiores goleadores do mundo no ano passado. Pois é, Ficando cara. atrás só do Haaland e do Mbappé. Então, é absurdo. Você tem, cara, o Felipe Melo que a gente tem que falar a verdade aqui. Ele não é tecnicamente um absurdo. Só que, cara, Pois é, já. ele tem raça, tá ligado? Uhum. Ele é aquele cara assim, mano, que se for pra bater, ele vai bater. Ele até, se eu não me engano, ele foi expulso na final do Guanabara. Mesmo não estando em campo. Alguma merda aconteceu assim. Ah, eu lembro disso. Ele, na verdade, estava em campo. Eu acho que ele estava em campo há 5 minutos. Ele não tinha encostado na bola. Hum. E ele foi injustamente expulso, porque ele foi separar uma briga entre. Não lembro qual jogador do Flamengo com qual jogador do Fluminense. Mas eles estavam discutindo. E era para esse. Era o Gerson. O Gerson. Era pro Gerson ter sido expulso no lance, porque ele fez uma entrada dura no jogador do Fluminense. E aí começaram a discutir, começaram a brigar e tal. E o Felipe Melo chegou pra apartar a briga. Só que o juiz viu aquilo e entendeu como se o Felipe Melo tivesse fomentando a briga. Então acabou que Nossa. sobrou pro Felipe Melo. Ele foi expulso e o Gerson saiu ileso. Não, é absurdo, é absurdo. Então você vê assim que, cara, o Felipe Melo ele é um cara que tem raça, tá ligado? Você Uhum. tem um Keno, cara, o Keno que assim, cara, eu acho muito injustiçado por causa que, mano, ele tem muita bola, tá ligado? Pois é. No Atlético ele não tava rendendo, mas quem tava rendendo no Atlético ano passado? Cara, o Keno, ele tem muita bola. E agora joga no Fluminense. Você tem o André, você tem o Ganso, você tem o Arias, como você mesmo disse. Você tem, por exemplo, o Matheus Martinelli, que também é um baita de jogador. O Jorge, que ainda é dúvida, porém, cara, a gente sabe que ele veio da equipe do Palmeiras, sabe? Só de falar disso já é um ponto. Uhum. Você tem o Guga também. Então, cara, você tem. Mano, eu não falei de um dos principais, o John Kennedy, que eu ainda não sei como não foi vendido pra Europa. Você tem o Fábio goleiro, que inclusive foi um caso muito interessante dele saindo do Cruzeiro e indo pro Fluminense, mas enfim. Cara, o Nino zagueiro, que também é muito bom. Cara, o Fluminense tem um baita de um time, tá ligado? Obviamente, se você for comparar mano a mano com o Flamengo, perde. Porém, é absurdo você falar por causa que é um material humano que dá certo e ainda mais pensado em cima do esquema tático do Diniz, sabe? Então, assim, Uhum. vai ser uma baita de uma final, né? O Flamengo, por sua vez, cara, não preciso dizer nada. O Flamengo que tem um material humano que eu falo abertamente aqui. O material humano do Flamengo é o melhor do Brasil. E só que não rende, né? Não tá rendendo. O esquema tático do Vitor Pereira não tá dando certo. Você me perder. Foi quantas finais? Acho que 3 ou 4, né? Que o Palmeiras, que o Foram Flamengo. 4, é. Foi a Recopa, Supercopa, Mundial de Clubes e a Guanabara. Então, justamente. Cara, sabe, é bizarro você uma coisa dessa. Então, assim, vai ser bem interessante, assim, por causa que por um lado você tem muito material humano bom, só que por outro lado você tem uma equipe que tá muito bem fechada, sabe? Eu Uhum. fico até evitando para de ser chato, mas fica comparando com o Santos toda hora. Mas lembra muito, cara, o que o Santos tinha em 2016, sabe? O Santos ele não tinha. O Santos ele tinha jogadores velhos, jogadores que viraram motivo de chacota, né? Você tinha o Renato, você tinha o Ricardo Oliveira, que veio por empréstimo, você tinha o Gabigol, que no momento ainda era uma revelação, era tipo um Marcos Leonardo, tá ligado? E deu certo, tá ligado? E deu certo, foi uma equipe muito bem montada, muito bem treinada. Então, assim, eu acho que vai ser mais uma final interessante. Vai ser uma final muito mais interessante do que Palmeiras e Água Santa. Pois é, né? Até porque é um final aberto, né? E o Palmeiras e Água Santa é uma coisa que a gente já imagina que vai acontecer. Isso, isso, isso. Bom, acho que já dá pra encerrar sobre o Carioca, né? Isso E agora. quer começar a falar da seleção? Pode falar aí, Mação.
Pois é, né? Falar do assunto ruim da semana. Amistoso da seleção contra o Marrocos, cara. O Brasil estreou. Estreou não, né? Jogou esse primeiro jogo depois da Copa do Mundo, do Tite ter saído. E, e a gente viu o que aconteceu aí, né, cara? A gente comentou da convocação nos programas atrás. Só uma coisa que mudou, né? Foi o fato do Richarlison ter se machucado e o Yuri Alberto do Corinthians ter entrado no lugar dele. Foi uma coisa curiosa que aconteceu. Mas aí o Brasil perdeu de 2-1 do Marrocos, merecidamente. E, cara, isso tira um pouco da nossa animação pro futuro, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. É só o começo, né? É só um amistoso. Mas ainda assim dói um pouco no coração de ver a seleção ser derrotada dessa forma. Mano, assim, eu vou te falar a real aqui. Cara, o Brasil não perdia um amistoso depois de ter jogado uma Copa do Mundo desde 1990. É bizarro você ver isso, porque, cara, será que realmente a equipe é tão ruim do nível de não ganhar do Marrocos? Não querendo tirar o mérito do Marrocos, que é uma baita de uma equipe. Mas vamos falar a verdade aqui. Pô, pelo material humano do Brasil, ganharia, sabe? Com certeza. E digo mais, mano. O Brasil seria favorito até na Copa do Mundo, cara. Então a gente não dá pra saber qual que é o problema, porque o problema definitivamente não é o Tite. Como corintiano, né, parece ser redundante ficar defendendo o Tite, mas, né, de fato, cara, o problema não era o Tite. Por mim ele continuaria na seleção, né, mas ele saiu por opção dele. Mas agora a gente vê, cara, que o técnico do Sub-20 assumiu a seleção principal, fez bastante teste nessa convocação, né, tanto que a gente viu o Rony, a gente viu o Rafael Veiga, a gente viu o Vitor Roque, Andrei, jogadores que nunca tinham vestido a camisa da seleção profissional e estavam aí em campo. E, cara, definitivamente, é uma equipe muito forte se a gente olhar os 11 titulares, tirando o Rony. Mas, cara, os titulares, cara, são baita jogadores. Pô, Rodrigo, Vinícius Júnior, Casimiro, Andrei Santos. Quem mais estava na zaga? Não, o Ibanes. Ibanes. Pois é, o Everton no gol. Então, pô, cara, um baita time. Não dá pra entender o que aconteceu, porque a gente perdeu por falhas individuais. Sim. Mas essas falhas individuais acontecem muito frequentemente na seleção brasileira. Porque desde a Copa do Mundo, a gente sofreu com falhas individuais e foi o que fez a gente perder os jogos. Fez o que a gente fez a gente perder contra o Camarões, fez o que a gente fez perder contra a Croácia, e foi o que a gente fez perder no. Foi o que a gente perdeu nos pênaltis, né, na Croácia. Foram 2 pênaltis mal batidos que custaram a classificação. Então, é um problema a ser corrigido pelo novo treinador, é um problema a ser corrigido pelo novo ciclo, mas é aquilo. Ainda tem muito a se fazer, ainda tem bastante jogo pela frente nesse ano, mas a Copa América tá chegando, a Copa do Mundo vai chegar também em algum momento, e o Brasil não pode só ficar esperando, porque a gente tem que tentar entender qual que é o problema, tem que achar um treinador logo, tem que ver se vai ser o Ancelotti, se vai ser o Mourinho, se vai ser o Fernando Diniz, se vai ser o Luxemburgo, sei lá. Tem que aparecer alguém aí, cara. Alguém tem que trabalhar aí pra resolver os problemas da seleção. Então, mano, assim, eu cheguei a ver o jogo, tá? E, assim, Uhum. eu não me preocupo tanto por ser um amistoso. Então, assim, eu acho, assim, uma parada interessante você levar Rony, você levar o Andrei, você levar o Everton até de titular, quero dizer. Você Uhum. levar o Yuri Alberto. Eu acho que é uma coisa interessante. Porque você tá dando chance pra futuras estrelas do Brasil. O Everton tá velho, mas porra, terceiro goleiro, então, tá ligado? É. O Andrei é novo, ele vai render. O Rony, pela alta do futebol brasileiro, ele merecia uma convocação. Então, assim, eu acho que por ser um amistoso, não existe tanto uma preocupação, né? E assim, Concordo. eu só não concordo muito com o que o interino da seleção resolveu fazer. Cara, o Rodrigo, ele não é centroavante nato. O Rodrigo, ele joga mais pelas pontas, pelo meio armando o jogo, ou ele é um falso 9, ele também serve como isso. Ele não é aquele centroavante de fato, sabe? Aquele cara que vai resolver, aquele cara que não é, sabe? Eu acho que ele desfavoreceu muito o Rodrigo nessa questão.
O que, que eu também não concordo, o que, que eu também não concordo é, por exemplo, você utilizar um esquema na qual você tem dois volantes que servem mais como marcação, que no caso é o André e o Casemiro, e você só ter o Paquetá no meio armando. Cara, o Paquetá não sabe armar jogo, cara. O E ele tá em Paquetá uma fase também, e né? tá em uma fase. Cara, o Paquetá, moleque, se você fizesse o que, que ele fez no segundo tempo, que ele colocou o Paquetá e o Veiga pra armar jogo, eu não reclamaria tanto. Porque pelo menos você teria dois meio armador. Agora, Uhum. cara, você colocar o Paquetá e o Casemiro e o André pra marcar, tudo bem que o André ele correu mais e o Casemiro também finalizou, mas pô, não adianta, sabe? O time não vai criar, o time não vai criar, sabe? É, mas de resto, eu acho que fez certo. O Ibanez, ele merecia uma convocação. Cara, eu acho que o Ibanez não foi mal, tá ligado? Concordo. Eu acho que o Pra Ibanez, mim, ele. ele foi o melhor defensor do time. Então, cara, o Ibanez, ele. Eu achei um bom jogador. E eu acho que, assim, ele é um jogador que a seleção precisa. É um zagueiro, é novo, é, que tem corpo, que tem raça, tem vontade e vai pra cima, tá ligado? Vai pra cima. Uhum. Eu acho que isso que falta muito no Brasil. O Militão também não entregou. O Telles não foi muito exigido, não tem muito o que falar dele. O Royal, cara, eu vou ser aqui, eu vou ser aqui do contra, velho. Cara, eu não acho que o Royal fez um mau jogo. Papo Cara, reto. mau jogo ele não fez, mas não dá pra negar que ele falhou no gol. Assim como o Militão também falhou no gol. No segundo gol do Marrocos, porque ele erra o bote duas vezes. Mano, É uma coisa que um zagueiro da experiência do Militão não pode fazer. então, eu acho que assim, foi mais falha do Militão do que do Royal, por causa que assim, Uhum. cara, se você for ver o lance do Royal, foi mais culpa do Rony do que do Royal, cara. O Royal ele vacilou. O Royal ele devia ter, mano, garfado a bola lá pra PQP, tá ligado? Mas assim, mano, você me desculpa. O Royal sendo marcado por três atacantes do Marrocos e o Rony tocar pra ele, pelo amor de Deus, tem que ser muito burro, cara. Tá ligado? Pois é, né, mano? É que o cara tá acostumado a jogar contra o Água Santa, tá acostumado a jogar contra o. Exatamente. Então, esse tipo de coisa. Quer dizer, o Água Santa eu usei um mau exemplo, né? Mas. Que tá na final do Paulista merecidamente. Mas sem entender o que quer dizer, né? O Rony Aham. tá acostumado com o ritmo lento do futebol brasileiro. Chegou na seleção brasileira, enfrentando um bom time. E fez essa cagada aí, né? Tocou pro lateral na fogueira e deu a merda que deu. Então, justamente. E, cara, é uma coisa assim que eu não entendo, por causa que assim, cara, o Royal, eu acho que eu acho que assim, ele não fez um mau jogo, tá ligado? Ele não fez um mau jogo. Ele teve seus vacilos ali, mas eu acho que você culpar mais ele que o Rony é muita sacanagem. É muita sacanagem porque foi mais ali uma burrice do Rony, de fato. Pois é, e é um pouco de perseguição também, né? Até porque o Royal, a única vez que ele tinha entrado antes desse jogo na seleção, ele foi expulso. Uhum. Então ele já ficou marcado pela torcida por causa disso e hoje ele entrou em titular, então qualquer cagada que ele fizesse ia cair nas costas dele, né? Exato, exato. Agora sim, você vê que é completamente diferente de outros jogadores. Falando aqui, eu já falei do meio, já falei da defesa. Só pra citar o caso do Everton, não tem muito o que fazer. Terceiro goleiro, eu acho justo você botar ele assim. Talvez se você colocasse um Ederson seria melhor. Tá, mas, É, né, é meio que dane-se. Aí, é. você tem, por exemplo, só pra terminar, o trio de ataque. O Rodrigo foi injustiçado. E assim, ele foi injustiçado, porém ele não fez um bom jogo. Eu não vou pagar de hipócrita aqui só porque ele veio de Santos, porque ele não fez de fato um bom jogo. O Vini Júnior, cara, a minha preocupação é o melhor atacante da seleção ser o Vini. Essa é a minha preocupação. Pois é. Que tá caindo muito nas costas dele. É, Uhum, apesar da boa fase dele, não dá pra negar que ele é o melhor brasileiro em atividade. uhum, Mas se jogar tudo nas costas do Vinicius Júnior, ainda mais um ataque, sendo que ele aponta, sabe? E ele não tem um meia pra armar pra ele, é complicado. Porque ele foi muito nulo nesse jogo, não conseguiu atacar, não conseguiu finalizar. E se vê que os companheiros dele não estavam ajudando muito, tendo visto que o meio armador era o Paquetá, que fez um péssimo jogo. O outro ponto era o Rony, que me desculpa, mas ele não fez uma boa partida, perdeu dois gols feitos. uhum.
E o Rodrigo tava fora de posição. Então fica muito difícil pro Vinícius Júnior. Apesar da melhor característica dele ser o lance individual, que ele não conseguiu fazer também. Mas é difícil, cara, é difícil. Então, mano, assim, eu vou ser sincero. Se eu fosse fazer uma escalação pra esse amistoso, eu seria um amistoso. Mas Uhum, o que que eu faria? É, o Everton não vai tá na seleção daqui a 4 anos. Eu colocaria o Ederson de goleiro. Militão e Ibañez, pra mim, suave, eu deixaria também. uhum. Os dois laterais, completamente justo. Completamente justo. O que que eu faria? Eu sei que o Andrei, ele é uma revelação, ele vem jogando muito bem e vai Pois é. ser um dos principais volantes da seleção para a próxima Copa. Porém, na minha opinião, ele seria banco. Ficaria como? Casemiro, Paquetá e o Rodrigo armando. Por causa que Uhum. é mais a função dele. Eu colocaria Vini Júnior na esquerda, porque seria o. Cara, seria ali a pérola do Brasil no ataque. Pois é, né? Eu colocaria de centroavante. Cara, olhando bem aqui. Yuri Alberto. Mano, não tô zoando. Pelo que o time levou pra Marrocos, Yuri Alberto. De Pois é, verdade. cara. Não tem opção, porque se você fosse improvisar o Rony de centroavante, ia ser tenebroso também, cara. Então o único centroavante de ofício que tem na seleção é o Yuri Alberto. E, cara, e nesse estilo de jogo, estilo de jogo não, mas tipo, se a ideia é ter um centroavante móvel, o Yuri Alberto é perfeito pra isso. Uhum, com certeza. Então, ao invés de improvisar o Rodrigo, é melhor colocar o Yuri Alberto de uma vez. Tanto que ele até entrou nesse jogo contra o Marrocos, só que ele entrou, tipo, faltando 5 minutos, foi meio estranho. Mas enfim. E aí ele na ponta direita, quem que entraria? Porque tendo em vista que o Rodrigo já vai estar armando. Mano, na ponta direita, cara. É o Anthony, né? Seria o Anthony, mano. Seria a melhor É o opção. Anthony. Que o Rafinha não foi chamado, então é o Anthony. Cara, o Rafinha não foi chamado e graças a Deus que não foi, cara. Porque, cara, depois da Copa ele precisa dar uma repensada, tá ligado? Tomar um É, ar. ele não tá tão mal no Barça, mas é aquilo. Eu acho que ele se impactou muito com a Copa, Uhum, porque ele. A ascensão dele foi muito rápida, porque ele fez bons jogos na Copa, começou a ser titular frequentemente e já foi convocado direto. exato. Então acho que foi um choque muito grande pra ele. Não dá pra jogar isso, culpar ele por isso, né? Até porque ele é um jogador novo. Então acho que o jogador mais preparado seria o Anthony mesmo, ali pra ponta direita. Eu só trocaria o Paquetá pelo Rafael Veiga, Aí ficaria, pela fase. aí ficaria Veiga, Rodrigo e Veiga e Casemiro. Rodrigo. Exatamente. Perfeito, por mim também. Não tá ruim não. É Pois é. complicado, é Ou complicado. também daria pra colocar. Eu não sei se ele foi convocado, mas o Fred seria uma boa opção. O Fred. O Fred não foi não. Então, mas tendo em vista que, sei lá, uma futura convocação, o Fred seria uma boa opção pra esse meio campo por causa da fase boa do United, porque o desempenho dele na Copa foi pífio, mas ele tá se redimindo, ao contrário do Rafinha, depois da Copa ele acordou e tá melhorando cada vez mais e que continue assim, né? Até porque a gente precisa de meio campo. Mano, demais, cara. Um dos maiores problemas do Brasil. Mano, você não tem quem pense, velho. Você tem que depender do Paquetá. Pois é. Cara, o Paquetá ele não serve, velho. Não tem condição. O Brasil não tem mais um meia. O Brasil ele tem um problema, cara, que ele visa muito atacante, sabe? Você Uhum. vê que o Brasil ele tem muito mais atacante do que ponta. Oh, melhor dizendo, ele tem muito mais atacante do que meia e do que lateral. Pois é. Sabe, o Porque a Brasil. gente tem sorte. Não, pode continuar. Não, pode falar, pode falar. Pode falar. Então, porque a gente tem sorte da gente ter uma leva boa de zagueiros. Uhum. Porque o Brasil também não foca em revelar zagueiro, não, cara. Porque Pois a é. gente tem sorte de ter Marquinhos, de ter Militão, de ter Robert Renan sendo revelado agora, ter Ibañez. Mas, sei lá, cara, uma futura geração que a gente não tenha zagueiro, a gente vai estar ferrado, porque do Brasil só sai atacante. Meio campo a gente só tem volante, que é o Casemiro. E goleiro não tem muito o que falar, né? Mas, pô, a gente viu que né, nessa última Copa, o que foi o problema do Brasil é o que todo mundo falou, o que todo mundo bateu na tecla, que é meio armador e lateral. Foi o que a gente Uhum. fez, foi o que fez a gente perder a Copa. Pois é, mano, você tinha ali. Era o Danilo e o Alexandre. Cara, com todo respeito. Dois Dois, idosos. dois idosos, dois idosos, não tem condição. Pois é.
Cara, e meio armador, moleque, é bizarro você parar pra ver que o último meio armador é. Vamos ser sinceros aqui, vai. Mais falando mais certo aqui. Meio atacante. O último meio atacante que a seleção teve, que estava realmente no auge, foi Lucas Lima. Moleque, é bizarro você Quem ver isso. diria? Cara, não tem como. Caralho. Não tem como, cara. Sabe? É. Ah, não sei, né, cara? Não, não. Ah, não, a gente teve outros meio atacantes. Tendo. Pô, teve o Renato Augusto, teve o Paulinho. Mas assim, são jogadores que não dá pra ser chamado agora, né? Porque estão numa idade avançada. Uhum. Mas assim, cara, o último meia armador bom que a gente teve nem é o meia armador, é o Neymar. Pois é. Pois é. Cara, o Neymar é complicado por causa que assim. Se a gente fosse falar a real aqui. Moleque. Alô, maçom? Opa, Ah, achei que tinha travado. tô vendo. Não, tranquilo. Se a gente fosse falar a real aqui. Moleque, o Neymar não poderia ser esse meio armador que a seleção precisa? Pois é, cara, o problema é aquilo, né? A falta de disciplina dele e a idade, né, cara? É triste falar, mas a idade do Neymar tá chegando. E pela questão da disciplina dele, ele não vai ser um jogador longevo, igual o Messi e Cristiano Ronaldo. Uhum. Então, Então a gente vai sofrer muito com isso. O Neymar não foi o meio atacante que a gente pensava que ia ser na Copa. Mas sei lá, cara. Vai que ele dá uma reviravolta muito grande. Vai que ele sai do PSG e começa a jogar pra caramba em algum outro time. mano, Mas sei lá, cara. Eu não aposto muito no Neymar mais não, pra ser sincero. você viu que ele falou que ele quer se aposentar no. Ele não, segundo fontes, ele quer se aposentar no PSG? É, eu vi. Cara, muito triste isso, velho. Porque o PSG não merece Neymar. E o Neymar não merece o PSG. O Neymar tinha que sair desse time. É um time que. Cara, é um time comercial, sabe? É um time que eu vejo muito, sei lá, igual um Red Bull Bragantino da vida. Um time que é. Só serve pra vender camisa, tá ligado? Então, Porque o Paris Saint-Germain é um time que é relevante nacionalmente na França, não tem dúvidas. Mas fora da Europa é patético. Fora da Europa não. É dentro da Europa, contra os outros países, é patético, porque a surra que eles tomaram do Bayern, tendo o elenco que eles têm, cara, é bizarro. Mas é aquilo, cara. O Neymar tem que sair desse time. Ele, inclusive, tem times que tem proposta pra ele, né? Pô, tinha rumores que ele podia ir pro Liverpool, tinha rumores que ele ia pro Chelsea ou até pro Barcelona, voltar pra casa. Mas não sei, mano. Eu espero que seja mentira esse negócio aí de que ele vai se aposentar no PSG. Porque, apesar de eu ter dito que a idade dele tá chegando, ele ainda tem bola pra jogar na Europa. E ele ainda tem a chance de dar uma reviravolta. Mas não no PSG. então, cara, a gente assim, é complicado falar por causa que quando a gente fala, por exemplo, aí vai, Lucas Lima, Ganso, sei lá, mas Yuri Alberto, exemplo. Uhum. A gente tá falando de um tipo de jogador. Quando a gente vai falar de Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, é completamente diferente, sabe? Pois é. Cara, nenhum brasileiro alcança o Neymar. Nenhum. E tipo assim, a gente tem que falar a real aqui. A gente tem que falar a real. O Neymar no PSG é um desperdício. Porque você tem uma equipe, cara, que ela não é tão exigida tecnicamente que nem o PSG. Sabe, o PSG no campeonato Pois é. francês, ele já é dado como campeão. Os jogadores entram em campo falando assim: "Ah, vamos fazer aqui 1 a 0, 2 a 0 que a mídia e a imprensa já vai dar babar nós", tá ligado? E Pois é. E quando eles perdem, ninguém liga, né? Até porque sabe que no final eles vão ganhar. pois é, e tipo, cara, é muito triste você ver o Neymar querendo, segundo fontes, se aposentar no PSG, porque cara, é um time que historicamente é fraquíssimo, cara. Sabe? Uhum. É um time que, mano, não tem tradição nenhuma nos campeonatos europeus. E é um time, cara, de várzea. É um time de várzea. Então, tipo assim, cara, eu acho muito chato o Neymar querer se aposentar lá. E, assim, não dizendo. A gente pensando assim, cara, deixando um pouco do clubismo de lado, mas pensando no bem do futebol. Cara, se o Neymar fosse realmente se aposentar em um time, moleque, ou tinha que ser um grande time da Europa. Ou o Santos.
Cara, então. Pelo incrível que Já pareça. adiantando sua fala. Mano, pelo incrível que pareça. Pensando por dois lados aqui. Pensando de uma forma linda, Santos. Mas Uhum. pensando de uma forma profissional, Flamengo. Flamengo. Ah, Flamengo. eu acho que talvez Palmeiras. Não, tá maluco. Não, ele é muito. Mano, é complicado porque o Palmeiras é rival do Santos, Pois né? é, né? Mas assim, Então, mas tem aqueles boatos lá de que o Neymar era palmeirense quando era criança, esse tipo de coisa, né? e pior que ele era. Caramba. E ele revelou que depois que ele começou a jogar no Santos, ele virou Santista. Qualquer jogador falaria isso, né? Mas tudo bem. Então, mas aí que acontece? Não, o pior é que ele realmente, mano, até no PSG ele mete uma dessa, tá ligado? Uhum. Mas assim, pensando aqui de uma forma profissional, moleque, um time que ele ganharia título, que é o Flamengo, tá ligado? No Santos, mano, no Santos nem. Moleque, eu dou aí, mano, uma época de, sei lá, daqui 10 anos pro Santos voltar a disputar o Paulista, tá ligado? Pois é, cara. Porque é complicado, né? E se o Neymar viesse pro Santos, teria que ser uma jogada de marketing igual o Marcelo no Fluminense. Sim. Ia ser uma temporada realmente só pra ele se aposentar. E ia ser mais pra gerar marketing, pra vender camisa, pra, sei lá, ele fazer evento com a torcida, esse tipo de coisa. Porque futebol mesmo, cara, ele não vai ter retorno, porque, igual você disse, os únicos times que ele ganharia título seriam no Palmeiras e no Flamengo, que Uhum. estão virando as potências do Brasil, né, atualmente. Mas falando de Europa, ele tem muito mercado na Europa. Porque tem Muito. qualquer time na Europa, em qualquer liga. Pô, se for ver, cara, ele encaixaria muito bem numa Roma, no Napoli, no. Até no Manchester City, cara, eu diria que ele encaixaria. Uhum. No Chelsea, no Bayern de Porra, Munique. Pô, cara, tem principalmente no muito Chelsea. time. Principalmente no Chelsea. Então, principalmente no Chelsea. Então, cara, no Liverpool, então, pô, nem se fala. Nossa, demais, demais. Então, ele tá no PSG porque quer mesmo, cara. É complicado. É, é um destino parecido com o do Mbappé, né? Na época que ele recusou o Real Madrid pra continuar no PSG, pra ganhar o maior salário do mundo. Uhum. Que só foi ultrapassado pelo Cristiano Ronaldo indo para a Arábia. Mas, enfim. É. É o dinheiro que manda, né? Não tem muito o que a gente discutir. Falando nisso, falando em competições europeias, a gente pode falar pro próximo assunto e o último, né, de hoje. Jogos da Eurocopa. E aí, maçom? Cara, vamos ser sinceros. Essa Eurocopa tem muito jogo triste de se ver. Tem muito jogo irrelevante, cara. Pô, sei lá, vamos ver aqui, ó. Eu tô com a tabela aberta. Áustria e Estônia. O que você esperaria desse jogo, Meu cara? Deus. Então, cara, principalmente nessa fase classificatória, que é a fase atualmente, só tem alguns jogos que dá pra gente aproveitar. Por exemplo, teve um jogo interessante que foi Inglaterra e Itália. Você chegou a assistir esse jogo? Não, não cheguei assim não. Bom, então, a Inglaterra ganhou de 2-1 da Itália. A Itália que é uma seleção que desde que foi eliminada pela Irlanda, não, eu acho que foi a Irlanda do Norte, né, que eliminou a Itália na, Eu não lembro. nas, da Copa do Mundo, Pra Copa do enfim. Mundo, eu não lembro, não lembro. Então, eles foram derrotados por 2-1. E assim, cara, a Itália é uma seleção que tá apagada, né? Desde que eles não se classificaram pra Copa do Mundo mais uma vez, eles estão apagados. Então, essa derrota contra a Inglaterra não é nem um pouco surpreendente, até porque a Inglaterra tem um bom time, tem. Alô, maçom? Maçom? Travou aqui. Calma aí, eu vou tentar sair da call e vou entrar de novo, calma aí. Alô? Você caiu, eu acho. Opa, Opa, voltou. beleza. Pode continuar. Enfim, eu não tô achando aqui o jogo, mas enfim, aqui ó. Contra a Holanda. França ganhou de 4-0 da Holanda. Foi o único jogo que eu vi dessa eliminatória. E a gente percebe por esse jogo, cara, que são duas equipes que, em teoria e por tradição, são parelhas, que são França e Holanda.
Sim. Mas o jogo disse totalmente o oposto. A Holanda é uma seleção que está muito em baixa nos últimos anos. Tanto a gente viu isso principalmente na Copa do Mundo. E aí enfrentou a França, que foi finalista, foi vice da Copa do Mundo e tomou um sarrafo. Tomando o gol do Griezmann, do Upamecano e 2 gols do Mbappé. Cara, então, se a gente fosse falar a real aqui, foi muito o que você disse, né? A gente tem ali na Eurocopa muitos times fracos, né? Falando que é real fraco. Portugal, por exemplo, pegou Luxemburgo e meteu 6-0. Cara, Pois é. e a gente sabe muito bem que Portugal é uma seleção de índole duvidosa, sabe? Pois é. Não tem como, cara. A gente tá falando aqui de um time, cara, que assim, em material humano é muito bom. Eu não vou mentir. Você tem Uhum. jogadores experientes, porém você tem uma nova leva de jogadores ali. Agora, exemplo, Vitinha, você tem o Leão, você tem o Félix, né? Porém, assim, é uma seleção, cara, que é muito, assim, ou é 8 ou 80, tá ligado? Pois é. Ela não tem ali uma frequência muito boa, assim, tá ligado? Que nem uma França, de exemplo, sabe? Então, assim, a gente pode ver que, cara, são equipes fracas que eles pegam, porém é nessa hora que eles têm que mostrar que estão ali, sabe, pra jogar, são ali pra, que estão na Uhum. guerra ainda. E a gente tem que falar assim, pra Eurocopa? Sim. Porém a Eurocopa é um dos campeonatos que antecede a Copa do Mundo, sabe? Uhum. Então você tem que ver ali que, cara, uma Eurocopa, ou até, por exemplo, uma Copa América, são campeonatos onde as seleções que chegam nas finais, nas semifinais, são equipes promissoras para a Copa do Mundo. Com certeza. Diria Então, que. Não, pode dizer, pô. não, só para concluir, então assim, a gente vê que são equipes ali que, por exemplo, a gente pode ver, por exemplo, no grupo A. Grupo A, Espanha liderando. Grupo B, França liderando. Grupo C, Inglaterra liderando. São equipes ali que, sabe, estão sempre no auge. Mas enfim, pode falar aí. Então, dá pra dizer que a Eurocopa e a Copa América são como pré-temporadas, eu diria. Porque a temporada, no caso, seria a Copa do Mundo, que é o que toda seleção almeja. Sim. Mas. E a gente vê, cara, que apesar dessa primeira fase ter muito jogo triste, igual eu dizia antes, né? Por exemplo, a gente vê o grupo de Portugal, tem Eslováquia, Bósnia, Islândia, Liechtenstein. Então, apesar deles pegarem, das principais seleções, né? Pegarem só times fracos, depois disso eles vão enfrentar potência contra potência. Isso. Por exemplo, a gente vai ver jogos como Espanha contra a França. A gente teve Inglaterra contra a Itália, que foi um bom jogo. A gente teve também Gales contra a Croácia, que apesar de serem duas seleções que não têm não almejam grandes conquistas, né? Por exemplo, a Croácia foi semifinalista, né? Derrotou o Brasil Uhum. e empatou 1-1 com o Gales, que se eu não me engano parou não sei se parou na fase de grupos, mas enfim, não durou muito tempo na Copa do Mundo. Mas ainda assim, são seleções que dariam trabalho pro Brasil, por exemplo. Então, E eles têm uma preparação muito melhor do que o Brasil, do que até a Argentina, eu diria, porque nos campeonatos sul-americanos só tem Brasil e Argentina. sim. Só pra não querer interromper, mas uma informação que eu tenho aqui. Uma informação que eu tenho Hum, aqui. Eu não sei se você vai concordar, tá? Mas é uma visão manda que eu, aí. que eu, que eu acho aqui. Cara, a Espanha é uma das mais promissoras seleções pra, pelo menos, chegar numa semi ou até numa final da próxima Copa do Mundo. Cara, é um pouco polêmico dizer isso, tendo em vista que as últimas Copas do Mundo deles foram tristes, mas, cara, o material humano deles é muito bom. A gente vê baita jogadores como Dani Olmo, Ansu Fati, Pedri, Gavi, que, na minha opinião, são os meias mais promissores, tanto do mundo quanto do Barcelona. Tem outros jogadores como Jordi Alba, como o Ferran Torres, o Paul Torres, o Carvajal. Enfim, é um elenco muito bom
Mas é aquilo. A seleção espanhola, não querendo usar um termo muito ofensivo, mas é um cavalo paraguaio. Porque eles chegam, são sempre muito fortes na Copa do Mundo mesmo. Eles meteram 7-0 na Costa Rica. Aham. E logo em seguida foram eliminados nos pênaltis pro Marrocos. É mérito do Marrocos também. Mas ainda assim, cara, a seleção espanhola tinha muito mais calibre pra passar e chegar até numa semifinal. Mas a gente viu o que aconteceu. Então, eu acho interessante citar, eu até trouxe isso à tona, por causa que assim, cara, a Espanha entre as grandes, é a equipe ali que mais tem jogador novo Uhum, como as principais apostas de fato pro campeonato. Seja Eurocopa, seja pra Copa do Mundo. Mano, o Gavi joga muito, sabe? O Pedro é um né? absurdo também. O Asensio, que eu sei que ele ser titular na frente do Hazard no Real não é muito mérito. Mas ainda assim você vê que, cara, o Asensio ele pode sim facilmente ser titular no Real. Uhum. O Real que, pô, é o maior time do mundo atualmente, não preciso falar nada. Você tem o Rodri, que é horrível. Você tem o Nice Simon, que também é bom, tá ligado? Então, assim, eu acho que é uma equipe que, cara. E você tem uma mescla, né? Você tem o Sérgio Busquets, que eu não sei se vai estar na próxima Copa. Ele aposentou, não aposentou? Cara, eu acho que. Não, acho que não, porque ele Não, tá não, aparecendo não. aqui no. É verdade, mas eu acho Ah, que não. pra. Quem aposentou foi o Piquet. Isso. Eu acho que na próxima Copa, não sei se ele vai estar, não, mas assim, se ele tiver, vai ser um baita de um reforço. Pois O é. Alba, o Questão de Alba. experiência, né? Então, em questão de experiência. E, tipo assim, eu acho que, cara, resumindo, é uma equipe que até daqui 4 anos vai ter muito material humano bom, sabe? E vai surpreender, na minha concepção. Pois é, além da Espanha, a gente tem que se preocupar também com a França, cara. De novo, porque a França veio de duas finais de Copa do Mundo, tá fazendo bons jogos, e o elenco deles, cara, é um dos melhores do mundo, porque a gente vê o ataque deles. Simplesmente Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé, Benzema. E além deles, mano, também tem jogadores muito sólidos nos times deles, que jogam muito bem nos times, que é o caso do Pamecano, do Coman, do Isso. Lucas Hernandes. Então, cara, o Varane. São jogadores muito promissores. A gente tem o Camavinga, que é uma grande promessa do Real Madrid. Apesar de ultimamente não estar fazendo muito bons jogos, mas ainda assim, cara, o Camavinga é um baita de um meio-campista, é um baita jogador. E a seleção francesa, cara, vai dar muito trabalho de novo, cara, nas próximas competições. Então, eu acho que assim, cara, se a gente fosse ser sincero aqui, moleque, a seleção francesa é o Flamengo do futebol brasileiro, sabe? O Realmente. Moleque, o reserva dos caras, mano, é absurdo, cara, tá ligado? Tipo, todo o material, mano, tudo aquilo. Moleque, centroavante, você pode escolher, moleque, você pode escolher o Giroud, o Mbappé ou o Benzema, pelo amor de Deus, cara. Pois é. Moleque, sei lá, mano, sei lá, alguém da seleção brasileira aí vai lá na França, tenta, sei lá, repatriar sei lá, o Benzema, sei lá, mano, dá um Nossa, jeito, tá ligado? Já que ele não joga na seleção francesa mesmo, caramba, mano. Pois é, né? pô, não E, tem pô, como. mano, em teoria, o Brasil seria assim também, né? Pô, porque a gente olha o material do Brasil nessa Copa do Mundo, pô, era absurdo, cara. O elenco reserva do Brasil era um composto de jogadores titulares as maiores equipes do mundo. Isso, Mesma coisa da seleção francesa. A diferença é treinamento e estrelismo. Na seleção francesa tem muito menos estrelismo do que no Brasil. isso, mano, é verdade, é verdade. Eu acho que, cara, o problema do Brasil, mano, foi muito o que a gente falou, cara. Você tem muito jogador bom, mas você não tem ali uma base, Uhum, sabe? Então, por exemplo, assim, você tem o Neymar, você tem o Casemiro, você tem qualquer goleiro da seleção, você tem pontas muito bons, só que você não tem um centroavante. Só que você não tem uhum. um meia pra substituir o Neymar. Você não tem laterais, sabe? Então, eu acho que esse é o principal problema da seleção. É uma equipe que, cara, ela tem muito estrelismo
Porém, falta ainda a base de um time de futebol, que é o 9 matador, que é laterais ali que acompanham ali no ataque. Cara, o Royal no ataque, pelo amor de Deus, que tristeza, velho. Tá ligado? E, Pois é, cara. e a minha pergunta aqui, cara, eu acho que pode até ter uma resposta óbvia, mas de fato eu tô perguntando porque eu não tenho ideia, não tenho noção. Eu sei que eles são velhos, mas eu não sei. Cara, Alexandre e Danilo vão estar aposentados na próxima Copa. Cara, se eu não me engano, eles têm cerca de 30 anos, 29, eu não sei. Mas ainda assim, cara, pelo nível do futebol deles, eles não vão estar muito legal não na próxima Copa, cara. É, vão estar na faixa de 36 e 35 anos. Os dois. Uhum. Mano, não tem. Não tem. Sabe, você tem esses dois laterais aqui, que vai estar mais de 30 anos de idade, e você tem o Dani Alves. Como não Tá tem? preso. Tá Pô, preso, justamente, mano. Cara, nossa, mano. caralho, mano. Não tem Daniel Alves moral. foi convocado. Puta que pariu. Como é que. Nossa, como é que aguenta um negócio desse, cara? Não tem, Meu tá Deus do céu, ligado? mano. Moleque, caraca, imagine, mano. Dani Alves dando conselho pro Rodrigo, mano. Ó, se você pegar, Nossa. porque você pegar a mulher, você tem que fazer assim. Não, tô brincando. Pô, cara, mas é foda, né, mano? Porque o Daniel Alves foi naquela intenção de agregar com experiência dele e não agregou em porra nenhuma, cara. Não agregou. Porque é um velho que até chegou a jogar, mas fez uma partida bizarra de ruim. Porque esse é o nível do Daniel Alves, é um idoso de 38 anos, tava jogando com um monte de moleque e perdeu pra Camarões. Pois é, mano. Então, cara, é complicado. O Brasil não tem lateral. É, o melhor lateral do Brasil, o melhor lateral brasileiro. Você pode me corrigir, cara. Mas eu acho que é o Fagner e o Guilherme Arana. Pera aí, Fagner. Pera aí. Pera aí. Exatamente o que você ouviu, mano. Pera aí, o Arana eu Fagner e Guilherme concordo. Arana. Agora o Fagner. Cara, você pode falar o que você quiser, mano. Até os corintianos vão melhor meio torto por causa disso, cara. Pelo desempenho recente do Fagner. Mas, cara, você vai falar quem que é melhor no Brasil? Que é melhor que o Fagner? Você Mano, pode falar, sei lá, do Marcos Rocha. Marcos Rocha eu concordo até. Mas, tirando o Marcos Rocha, não tem mais ninguém, cara. mano, João Lucas do Santos, não tô brincando. Eu acho que o Marcos Rocha. Eu acho que só o Marcos Rocha. Não, pô. Mano, é que eu acho que, mano. Deixa eu ver, velho. É. Cara, até fora do Talvez. Brasil, mano, não tem. Talvez o Rodinei. Nossa senhora, os caras estão no Olympiacos, mano. Pô, mas. Ah, mano, quantos anos o Rodinei tem? Não sei, ele deve ter mais de 25, eu acho. É 31. Deixa eu ver. Nossa senhora. Porque eu lembro que ele tava no Corinthians em 2012, 2011. Ah, mano. Eu vou ser sincero, velho. Eu acho que. Cara, eu levaria o Rodinei no amistoso e botaria de titular só pra testar, mano. De verdade, velho. Cara, só pelo meme. Só pelo meme. Mano, eu não duvido que ele jogue, velho. Eu não duvido, velho. Caramba, mano. De verdade. Ah, mano, eu não sei, velho. Ele tá no Olympiacos. Ó, ele deu uma assistência. Acabei de ver aqui nas estatísticas dele. 11 partidas, 0 gols, uma assistência e 4 amarelos. É que lá o campeonato grego é difícil, né, velho? Né, mano? Porra. Igual porra, o Marcelo que tava lá, mano. Misericórdia, velho. Esse é bom lateral pra seleção, hein? Nossa senhora. É melhor que o Alex Telles, que o Alexandre. Pior que é Eu não verdade. duvido de nada, mano. Bom, mas Mano. é só pra. Só pra concluir. A gente tá ferrado. Pois é. Se a seleção não começar a focar nesses outros pontos, sabe? E assim, eu acho que nessa questão, mano, o Brasil tem que pensar como um todo. Largar o clubismo de lado e falar assim, rapaziada. Sei lá, a CBF chegar, oferecer uma quantidade de dinheiro pro clube e falar pra cada clube do Brasil e falar assim, mano, Faz o lateral. faz um lateral, faz o meio armador. E, mano, quem fizer o melhor, e ele vai pra seleção e vocês vão ganhar maior grana, sei lá, mano. Só que a CBF é muito corrupta pra fazer um bagulho Caramba. desse. Isso seria um pouquinho de corrupção também, né? Mas eu entendo o seu lado. Pô, A gente. corrupção boa, né? Corrupção do bem. Cara, a gente até vê algumas boas revelações, como o Endrick, mas é o Endrick, não tá mostrando nada no Palmeiras. Mas ainda assim, ele é a maior promessa de centroavante do Brasil.
Ele e o Pedro do Corinthians, que só fez um jogo no, no profissional por enquanto, mas vai ter mais oportunidade no futuro. Mas, cara, falar do Endrick é redundante, né? Porque ele não fez nenhum gol. É um centroavante que não fez gol. Cara, Mas é um moleque que tem 16 anos, né? Não dá pra jogar muita pressão pra cima dele por enquanto. eu vou te falar, mano. Eu. Ah, é embaçado, porque você acabou de te dar a resposta aí, mano. 16 anos, velho. Então. Mas, cara, pô, vamos ser sinceros aqui, mano. Pô, cara, o Marcos Leonardo. Ah, mano, não, Vamos sem falar. zoeira. Ele é mais pronto que o Hendrick. Então, Não, não é pô. mentira, não. Pô, é maluquice você levar esse cara pra um amistoso da seleção, velho? Pô, vamos Ah, falar se levou o aqui. Yuri Alberto, mano. Se levou o Yuri Alberto, levar o Martins Leonardo não seria um absurdo, não, cara. Cara, e outra, o Yuri Alberto tá na minha equipe preparada. O Marcos tá no Santos, tá ligado? Pô, É, tem isso, né? embaçado, velho. A gente até tem o Vitor Roque também. Uhum. O Vitor Roque eu acho que ele joga mais de ponta, né? Não, ou ele joga de centroavante também. Ele joga mais de centroavante, só que ele faz as duas pontas. Ah, interessante. Bom, então, é um jogador interessante para a seleção, porque é um cara muito versátil. Eu gostei dele, mano. Eu gostei dele. Então, mano, Ele impôs ele... bastante no jogo. Uhum. É, mas é aquilo, cara. O Vitor Roque também é um moleque, fez 18 anos agora. Mas ainda assim, cara, eu acho que ele é a única aposta sólida do Brasil para a próxima Copa. Que tirando o Vitor Roque, cara, não tem mais ninguém. É, pensando aqui. É, não, de verdade, pensando aqui tecnicamente, não tem mais A ninguém. gente até... então, a gente pode até falar de Gabigol, de Pedro, mas são caras que já é cavalo velho, né, mano? Pô, pensando na próxima Copa, os caras já não vão ser mais novinhos. O Pedro já vai ter quase 30. O Gabigol já vai ter passado dos 30, entendeu? Então, mano, eu acho que o Gabigol, velho. Assim, moleque, é por causa que ele tá no. O Gabigol, ele pegou uma fase do Flamengo, cara, que era um time absurdo. Sabe? Era um time Com assim certeza. que. Não tirando o mérito dele, pelo amor de Deus, o cara é decididor em cada final de Libertadores. Cada final do Flamengo em si. Mas. Uhum. Mas assim, mano. Eu acho que você acostumar. Eu acho que a real palavra é essa. Você acostumar um jogador é a pior coisa que pode fazer pra ele, sabe? É. Pois é. Cara, o Marcos Leonardo ele rende. Porque, mano, ele é forçado a render. Ele tá numa equipe de merda, tá ligado? Ele tem que render. Agora o Gabigol tá lá, ele faz gol debaixo da trave e é isso, sabe? Eu acho que se o Pois Gabigol é. ele fosse treinado pra ser o 9 da seleção, cara, ele seria um absurdo, sabe? Porque, mano, na época do Pois Santos, é. mano, mano, na época do Santos ele era absurdo, cara, sabe? Mas eu acho que ele não gostaria de ser o 9 da seleção, porque ele tá tentando virar o 10 do Flamengo, entendeu? Eu acho que são objetivos diferentes, mano. Até porque, pela rixa que o Gabriel Barbosa criou com a CBF. Porque ele É, não foi convocado pra Copa, e ele provocou o Tite. E, cara, é bizarro o que a atitude dele quando a gente vê que ele tava xingando o Tite quando ele tava do lado do Pedro e do Everton Ribeiro, então, jogadores que foram convocados para a Copa. E ao invés de torcer para os companheiros dele, ele preferiu xingar o Tite, entendeu? Então provavelmente a CBF também já tá de olho no Gabriel Barbosa para fazer vista grossa para caso ele seja convocado, para ele não ser convocado no caso, uhum. por causa de tretas extra-campo. E eu acho que ele também não gostaria de ir para a seleção, Ah, porque o mano. objetivo dele é o Flamengo. Na minha opinião, acho que é isso que tá acontecendo. Então, eu acho que isso acontece justamente porque, cara, é aquilo que eu falo. Ele não foi treinado pra isso, sabe? Uhum, Ele tentou na Europa, ele não deu certo, só que ao invés de ele tentar de novo, ele já voltou pro Flamengo, tá ligado? E uhum. assim, e isso é uma parada que, cara, acostumou ele, sabe? Ele tá no Flamengo, ele tá bem no Flamengo, por que que ele vai sair? E o Flamengo que há muitos anos vem sendo a maior equipe do Brasil, então ele se acomodou, ele se acomodou. E quem se ferra com isso é o Brasil, é a seleção brasileira não tendo um 9. E, cara, muito modinha fala: Ah, mas o Richarlison é um absurdo. Mano, nossa. Ah, mano, o Richarlison fez uma boa Copa do Mundo, não dá pra ser hipócrita. Mas, cara, no Tottenham ele. Sei lá, cara, tá muito mal, mano. Não é nem que ele tá mal, mas, tipo, se ele não tá entrando em campo, se ele tá sendo reserva, é porque tem um motivo. Exato. Se ele não tá fazendo um gol, é porque tem um motivo. Pô, ele tá sendo reserva do Kane, né, mano? Pô. É, pois é, simplesmente o Harry Kane que tá voando há muito tempo. Mas, pô, cara,
se o Richarlison fosse esse 9, esse craque que tanto pintam, o técnico do Tottenham ia dar um jeito de encaixar o Richarlison do lado do Kane ali. Então, e um segundo Sabe? ponto, e um segundo ponto interessante de citar. Se ele fosse esse 9 absurdo, cara, ele não estaria no Tottenham. Ele não estaria no Tottenham, tá Com ligado? certeza. Não estaria. É, ele ou seria protagonista de algum outro time, e ou o Everton, que era o time que ele era protagonista antes, estaria muito mais acima do que tá agora. É, Porque, pô, a última. A última vez que o Richarlison fez alguma coisa relevante lá no Everton foi salvar ele do rebaixamento, entendeu? foi, foi. E esse cara. Então, e esse cara é o 9 da seleção, é o foda, é o pica. Pois é, o O cara que 9. o maior feito dele foi salvar o Everton do rebaixamento. Nossa, cara, é muito triste isso, mano. É muito triste, cara. Pois é, mano. De verdade. Seleção não tem centroavante. Não tem. Não tem, mano. A gente poderia até falar. E entra aquela questão. Cara, o Gabriel Jesus, com todo respeito, é um lixo. Porém, ele esteve porque mereceu na seleção. Ele tava bem No no, Arsenal. no Arsenal. Então, tipo, pô, tinha razão a convocação dele, tá ligado? É, mas é uma seleção, cara, tem algum problema ali que faz o Gabriel Jesus não jogar, cara. Porque no Arsenal ele tá bem. Não, quer dizer, eu acho que ele tá machucado, então eu não sei como é que tá a fase dele atual. Mas ele tava muito bem, tava sendo a melhor dupla pro Martinelli. Uhum. E na seleção ele não rende. Desde a Copa de 2018 ele não rende. Então, eu acho que entra muito também uma questão de técnico, sabe? Eu acho que a gente tem que citar um Bem, ponto. A gente tem que citar um ponto. O Palmeiras. O Palmeiras. Ele quando. Vai, pega 2020 pra frente. Ele tinha um centroavante nato? não tinha. Não tinha. Você tinha Rony de um lado, e você tinha o Dudu de outro, e o Veiga armando. Uhum. Era o Veiga metendo bola lá no fundo pro Rony correr, cruzar, e alguém do Palmeiras tá lá no meio. É literalmente isso. Por que que a seleção tem essa prioridade de precisar um centroavante? Sabe? Sendo que se você não tem, cara, você monta uma formação, você faz um esquema tático na qual você não precisa de um centroavante, sabe? Onde você Talvez pode por ter. isso. Então, e a gente fosse falar que, cara, compara o material. Eu sei que o Palmeiras ele pega time muito mais fraco do que uma seleção brasileira. Mas, cara, pelo amor de Deus, a seleção tem o Rafinha que, pô, veio com uma baita de uma promessa. Tem o Anthony de reserva, tem o Vini Júnior de ponta, tem o Neymar pra armar. Por que que não dá certo? Ninguém sabe. Pois é, né, mano? Mas essa coisa de que fica tá presa na cabeça do brasileiro, não só do brasileiro, mas acho que no mundo inteiro, de que essa necessidade do centroavante. Uhum. Porque o centroavante, cara, a gente vê que a maioria dos times do mundo, cara, eles dependem do centroavante. E a Sim. gente criou essa concepção de que centroavante é necessário todo jogo. Mas aí o Palmeiras veio e provou o contrário. Tá provando que é o contrário. Porque o Palmeiras até tentou montar esquemas táticos encaixando o Endrick, encaixando o Rafael Navarro, encaixando o Isso. Flaco Lopes. Mas não deu certo nenhum desses três. O Palmeiras joga melhor sem centroavante. E você E a vê. gente não vê. Então. E aí, eu acho que é por isso, inclusive, talvez que o Rony tenha sido chamado. Uhum. Pra ele tentar ser esse. Dar essa visão pro elenco de que não precisa de um 9. Tipo, a gente tem, cara, a gente tem que ser sincero aqui. O Rony ele perdeu muito gol na cara, né? Ele tomou decisões É. erradas em campo. Porém, assim, Mas foi um cara participativo. então, o Rony ele é um cara muito participativo. E outra coisa, a jogada do Rony é uma jogada que eu acho que o Brasil devia apostar mais, que é a jogada de bola de fundo. Literalmente, tem um meia, joga lá pra PQP, Rony corre e cruza. Tinha que apostar mais. O Brasil ele foi muito mais ofensivo quando tentou essa jogada, sabe? Uhum. E aí imagina você fazendo isso com o Vini e com um ponta direita que preste no lado. Pô, vai ser muito Foi bom. esse absurdo. Bom, Mas é aquilo, né, cara? Mas só pelo fato da gente estar discutindo agora de que a seleção poderia jogar sem o 9 já mostra o quão crítica tá a nossa situação, cara. Pois é. Porque, querendo ou não, cara, pô, seria muito mais fácil a gente não ter esse debate e simplesmente ter o centroavante. É mesmo. Mas é complicado, cara. A gente até tem outros nomes, assim, menos conhecidos, que poderiam resolver esses buracos que tem na seleção. Por exemplo, cara, um nome que é pouco falado, mas é o Claudinho, cara. Claudinho não seria esse 9, né, que a gente tava comentando agora, mas poderia resolver o problema da armação.
Claudinho é um cara que foi destaque no Bragantino. É um cara que surgiu do nada no Corinthians, não jogou bem no Corinthians, mas depois foi uma baita revelação no Bragantino. E no Zenit é o principal jogador agora. E quem sabe, se ele tivesse uma oportunidade, ele poderia ser esse 10 que a seleção precisa. Pois é, eu acho que ele não é muito convocado porque ele tá no Zenit, mas eu acho muito injustiça isso, cara. Uhum. Muito injustiça, porque o Pois é, Claudinho é cara. muito bom jogador, muito bom jogador. Pois é. Mesma coisa do Malcolm, cara. O Malcolm, É. que é um baita do ponta direita, que é muito subestimado pelo fato dele estar jogando na Rússia. Pois é, Maçom, já deu 1 hora aqui, você quer falar alguma coisa pra terminar? Não, eu acho que esse episódio foi bem mais longo do que eu esperava. Uhum. Mas é isso aí, cara. Acho que já pode encerrar. Falamos bastante. É isso aí. Fechou. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado por terem assistido mais um episódio. E a gente se vê no próximo episódio do 10 Jornalismo Esportivo. E é isso, Falou! valeu, abraço.